Existem mais coisas no céu e na terra do que pensa a nossa vã filosofia. Quer ver só? Segue comigo nesse vídeo. Fala galera, inscrita aqui no canal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, muito obrigado por você estar aqui comigo em mais uma caminhada no nosso rumo ao conhecimento. E hoje nós vamos observar o conto de Machado de Assis, A Cartomante. E acharam estranho essa frase que eu comecei, que eu falei aqui no início do vídeo? Ela é uma frase de uma peça de teatro de Shakespeare, chamada Hamlet. Então, se você já assistiu essa peça de teatro, você conhece muito bem essa frase e você já suspeita como é que termina essa história. Não é mesmo? Então, no conto de Machado de Assis, nós temos, de certo modo, uma representação, uma caricatura daquilo que acontece em Hamlet. Então, antes de nós iniciarmos a nossa análise sobre esse conto, eu gostaria de convidar você para se inscrever neste canal, curtir este vídeo, compartilhar se for possível, não guarde o conhecimento somente para você e, claro, ative o sininho para receber as nossas notificações. O conto da Cartomante está entre outros 200 contos escritos por Machado de Assis e este daqui compartilha de muitas coisas semelhantes, principalmente na questão de um triângulo amoroso. Então nós vamos ver um caso aqui de adultério, entender as consequências e assim como eu falei para vocês, né, o próprio conto começa com esta frase de Hamlet já mostrando a tragédia que acontecerá. Confesso a vocês que foi um pouco difícil entender o conto da Cartomante na primeira leitura, mas visto ser tão curto, ele tem apenas 8 páginas, inclusive está disponível aqui na descrição para vocês acessarem o conto, beleza? Não passem dessa vida sem ler. Esse conto é composto por 4 personagens. A Cartomante, que é a que dá título ao conto. Camilo, um jovem de 26 anos. Vilela, seu amigo de infância com 29 anos. E Rita, esposa de Vilela, com 30 anos. A história tem início, então, entre um diálogo de Camilo com Rita. Rita havia consultado a Cartomante para saber se Camilo ainda sentia algo por ela. E se você prestou atenção nos personagens que eu contei, você já percebe que tem alguma coisa de errado. Já tem coisa errada na história. Camilo então diz para que ela não se preocupe, porque a melhor cartomante era ele mesmo, e ele afirmava que a amava ainda, que nutria seus sentimentos por ela. Então ambos vão embora para casa felizes. Rita vai feliz porque a cartomante acertou e Camilo continuava gostando dela. E Camilo vai feliz porque ela se arriscou ao ponto de ir numa consulta na cartomante. Claro, ambos vão embora sigilosamente, sem tentar chamar a atenção de ninguém ali da vizinhança. A história passa então a explicar um pouco acerca de Camilo, porque ele não acreditava na cartomante, visto que ele foi educado por sua mãe em diversas superstições, tradições e na religião. E Camilo, ignorando todas essas coisas e tratando como se fosse uma única coisa, ele joga todos estes conceitos e essas ideias num balde e trata como se fosse uma questão supersticiosa. Então, Camilo ele não acreditava em nada, mas ele não se dava nem mesmo ao trabalho de negar que não acreditava naquilo. Ele simplesmente ignorava qualquer tipo dessas questões. Como falei no início, Camilo tem 26 anos, trabalhava como funcionário público, ok? Seu pai queria que fosse médico, mas quando ele vem a falecer, Camilo foge da medicina e não arruma mais nenhum emprego, não arruma mais nada, e sua mãe arruma uma vaga para ele como funcionário público e ele passa então a trabalhar. Nosso protagonista possuía como amigo de infância Vilela, que estava voltando para o Rio de Janeiro. Então ele já estava fazendo a sua magistratura em Direito, porém ele cancela, volta para o Rio para abrir uma banca de advogados, juntamente com sua esposa Rita. Ambos eram amigos desde a infância e sempre trocavam correspondências. Então, quando Vilela disse que estava voltando para o Rio de Janeiro, Camilo providencia uma moradia, providencia um lugar
para que Vilela e sua esposa pudessem morar ali próximos. Então, quando ambos se encontram, então Vilela e Rita estão juntos, Camilo cumprimenta Vilela, seu amigo, cumprimenta Rita, Rita lhe oferece a mão e fala que sempre ouviu falar muito bem de Camilo. E nesse momento, Camilo, é engraçado como a história nos mostra, Camilo olha feliz para o seu amigo, com uma alegria, mas no fundo ele pensou o seguinte: que moça bonita, é exatamente como dizem as cartas. E ele começa a cobiçar. Papo vai, papo vem, a vida continua avançando. É nos dito que essa convivência vai gerando uma intimidade cada vez maior entre os três. Então eles eram inseparáveis. Até que em dado momento, a mãe de Camilo vem a falecer. Então é um momento horrível para ele. Vilela assume as responsabilidades sobre as burocracias para resolver documentação, papelada, todo o processo de enterro, enquanto Camilo está ali abatido e Rita se torna a sua enfermeira da alma. Então ela passa a cuidar das feridas que ele sentia, das tristezas que lhe ocorreram por conta deste infortúnio. E aí eles se tornam ainda mais próximos. Eles começam a conviver todos os dias juntos, da manhã até a noite, fazendo as mesmas coisas, falando sobre diversos assuntos. E aí, meu amigo, o perigo já está batendo na porta, né? Até que chega o dia do aniversário de Camilo e ele recebe um presente de seu querido amigo Vilela e Rita lhe dá uma cartinha dizendo coisas voluptuosas e cheias de malícia. Então, Camilo passa a perceber a possibilidade real de estar entrando numa enrascada. É nos dito na história que ele até tenta fugir, sinceramente, mas Rita já o havia cercado como uma serpente. Então, ele já não tinha mais escapatória. De fato, eles passam a nutrir e criar um relacionamento entre eles. E nos é dito que Camilo é uma pessoa extremamente tola, que não nasceu com as lentes no berço, ou seja, que não teve a sabedoria, a vivência, a experiência da vida. Então, sendo ele tolo e Rita também sendo retratada como uma mulher tola, mas bela, os dois tolos entram numa situação e numa grande enrascada. No momento, Camilo ele até sente um certo arrependimento, uma dor, uma vergonha por sua safadeza, porém isso é rapidamente vencido. A história nos diz que rapidamente ele abre mão de todas essas coisas e passa a desfrutar desse relacionamento secreto com Rita. Então eles mantêm isso por um período. Aliás, o conto ele narra um período de aproximadamente 9 a 11 meses da história. Então eles passam a nutrir este relacionamento e, como estavam o tempo todo juntos, convivendo o tempo juntos, andando juntos na rua e namorando juntos, as pessoas começaram a perceber. Então, em um dado momento, Camilo recebe uma carta anônima falando que logo contaria tudo para Vilela, do relacionamento entre ele e Rita. Ele fica assustado no primeiro momento e deixa de aparecer na casa de Vilela, seu grande amigo. Então, as suspeitas começam a aumentar com o tempo, porque Camilo ele dá uma desculpa esfarrapada, falando que estava apaixonado por uma moça e não poderia mais aparecer na casa de Vilela. Então, aos poucos, essas suspeitas vão aumentando. Eles diminuem a frequência de visitas de um para com o outro, até que ele começa a receber mais 2, 3 cartas sobre esta pessoa anônima. Então, era provável que esses boatos já tivessem se espalhado e chegado até mesmo a Vilela. Rita diz para que ele tome cuidado e para que ele vá falar logo com o Vilela, antes que as suspeitas se tornem realidade. Então, para esclarecer qualquer confusão e garantir que tudo ficasse bem. Camilo não aceita o conselho e foge disso. Rita passa a esconder as cartas que vão chegando na casa dela e tenta identificar quem que é esta pessoa. No dia seguinte, Camilo, dentro de seu escritório, trabalhando como funcionário, recebe uma carta de Vilela falando: vem já, vem sem demora que quero falar com você.
Nesta hora, Camilo percebe o perigo. Camilo percebe que ele está numa grande enrascada. Ele era tão inteligente ao ponto dele olhar para a maneira como foi escrita a carta e perceber que havia um certo tremor na mão. Então ele percebe que havia uma certa ira em Vilela. Então o que ele começa a imaginar é que ele foi descoberto e que logo ele será assassinado. Então ele já percebeu que está numa grande enrascada, que há um grande problema a seguir. Então ele passa a maquinar aquilo. No primeiro momento ele hesita e fala, eu não vou para lá. Só que ao mesmo tempo ele está dizendo, eu vou sim. E ele ignora todo este risco, todo esse perigo e começa a ir em direção à casa. Até pensa em pegar um revólver, mas ele fala que loucura, não deveria fazer isso. Então ele vai em direção à casa de Vilela. Ele contrata uma charrete para poder ser conduzido até lá. E durante o caminho, ele vai pensando em todas essas possibilidades, as palavras de Vilela não lhe saem da cabeça e ele sabe que há algum problema. Ele passa até a sua casa, não encontra nenhuma correspondência de Rita, não encontra nenhuma evidência de que ela está bem ou que algo aconteceu e as suas suspeitas passam a aumentar. Ele começa a ficar tenso, com medo, imaginando o que vai acontecer. Então, quando ele está a caminho da casa de Vilela, em uma das ruas houve um acidente e ficou com um trânsito gigantesco. Enquanto ele para nessa rua e a sua tensão aumenta, ele começa a pensar e, coincidentemente, é a rua da cartomante. Então, naquele momento, surge um pequeno desejo de visitá-la e ver se é verdade mesmo, ver se ela consegue ler o futuro. Afinal, ele não leu o futuro de Rita e ela não tinha acertado? Podia ser que o dele também estivesse certo. Então, Camilo ele fica nessa dúvida enquanto a charrete está parada, até que ele realmente sai dessa carroça e entra na casa da cartomante. Começa a conversar com ela, ela percebe que ele está claramente aflito com algo, ela insinua isso, fala, você parece bem aflito. Ele, é verdade, eu me preocupo por mim e por ela. E aí nisso, ela já sacou qual que é a questão. É um relacionamento amoroso, e ele está preocupado que algo vai acontecer. Aí ela fala assim pra ele, pode ficar tranquilo. Ele não sabe o que está acontecendo. Nesse momento, para Camilo, parecia que havia uma revelação. Porque nós não sabemos se a cartomante realmente já sabia dos boatos que estavam correndo. Afinal, já tinham mais de 4 cartas. E já tinha chegado provavelmente em Vilela este conteúdo. Não sabemos por quem ou como. Mas o conteúdo já estava, de certo modo, circulando. E a vizinhança, nós bem sabemos que normalmente é fofoqueira. Então, ela fala isso, Camilo fica em paz, dá muito dinheiro para ela e vai embora feliz da vida. Vai feliz da vida em direção à casa de Vilela. Ao chegar na casa de Vilela, entrar na sua casa, Vilela fala, suba aqui comigo. Quando ele sobe, Rita estava morta e ele leva 2 tiros. E este é o fim do conto. Partindo então para uma análise do conto, nós podemos ver claramente que Camilo é um personagem irresponsável. Ele terceiriza sua responsabilidade para qualquer outra pessoa. Então, o pai dele queria que ele fosse médico, ele não queria, ele foge. Mas também ele não decide um caminho a seguir. Aí sua mãe o força a trabalhar como funcionário público. E ele nunca mudou de caminho, ele sempre foi seguindo a maré. Ele é aquele personagem que abandonou todas as superstições, tradições, preconceitos. E no final ele era apenas uma pessoa tola. E aí com Rita, ele também terceiriza a responsabilidade e deixa ser cercado por ela e não consegue escapar. Ele é levado por Rita também, pela sua ideia, pelo seu carinho, pela sua proximidade. E também no final, ele terceiriza a sua responsabilidade para a cartomante. Porque ele sabe, ele sente o cheiro de perigo. Ele sabe que o problema está ali. Mas ele prefere acreditar nas palavras da cartomante. Sendo que lá no começo, ele disse que a melhor cartomante era ele mesmo. Ora, se ele era a melhor cartomante, por que é que ele estava seguindo o conselho dela? Por que é que ele negou aquele conselho
que ele tinha dado a si mesmo de fugir. Porque é que ele aceitou ir para a casa de Vilela. Então, Camilo é este personagem irresponsável e mais, ele retrata com precisão aquilo que Machado de Assis é mestre e que sempre coloca em seus contos, que é a ideia do auto-engano. Então, o tempo todo Camilo está mentindo para si mesmo. Camilo está mentindo que sentia desejos pela mulher, estava mentindo que não faria nada, estava se enganando, dizendo que nunca seria descoberto. O tempo todo ele vive num auto-engano. Mais do que enganar os outros, ele engana-se a si mesmo. É como se ele contasse, ele soubesse da verdade, mas ele falasse, não, é melhor eu seguir esse caminho aqui, porque no final eu vou me dar melhor. Ou nada de mal vai acontecer. Então é o tempo todo este auto-engano. E Machado de Assis é mestre em retratar isso. O tempo todo este personagem, o nosso protagonista, está se enganando, está mentindo para si, achando que nada vai acontecer. Por isso que ele é tolo, por isso que ele não consegue perceber o perigo iminente. Vilela é o personagem maduro, é o homem da história. É aquele que assume os riscos, assume as despesas, que cuida da sua esposa, que faz aquilo que está ao seu alcance, que é um bom amigo e que no fim é traído. Mas ele é o oposto de Camilo. Camilo é uma criança, enquanto Vilela já é um adulto. Ele assume suas responsabilidades, suas tarefas, ele faz aquilo que está ao seu alcance e que é seu dever. Vilela é o personagem que eu e você deveríamos buscar ser, que é o homem que cumpre um dever, que cumpre sua tarefa, que é um bom amigo, que é um bom esposo, que é trabalhador e faz aquilo que está no seu dever. Enquanto Camilo estava vivendo um devaneio, estava vivendo uma fantasia, Vilela estava sendo homem. E ele é homem até o fim, até mesmo no momento de vingar-se, no momento de exigir justiça por tudo aquilo que fizeram contra ele. E a cartomante é uma pessoa oportunista, que se aproveita de um sentimento de alguém para ganhar um dinheiro em cima e lhe propor alguma coisa do futuro. Então, se você deve escolher o caminho a seguir, você deve seguir o caminho do Vilela, que é um caminho responsável, um caminho que faz aquilo que está no seu alcance, que é seu dever. Rita é a mulher tola, é a mulher que não liga para as consequências, que não pensa em nada além de si mesma. E Camilo segue o mesmo caminho de tolice. Por isso, fuja do auto-engano. O caminho para fugirmos do auto-engano é sermos sinceros. Confessarmos para nós mesmos aquilo que nós concordamos, discordamos e seguirmos adiante. Mas não criar uma falsa mentira na sua cabeça, não tentar transformar a mentira em verdade na sua cabeça para te aliviar. Então, nós aprendemos várias coisas nessa história. Gostaria que você deixasse aqui nos comentários a sua percepção, que você lesse o conto. Ele está disponível gratuitamente. Leia o conto, conte a sua percepção para mim e nós podemos discutir nos comentários. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que isso te incentive a ler, que você continue caminhando em busca do conhecimento. Um grande abraço.